E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo quando a gente pensa nesse universo do futebol, né? Tem notícias, estatísticas, transferências, transmissão de alguns campeonatos europeus, especialmente o alemão, e para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como sempre é importante lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Nas últimas horas o Cruzeiro não anunciou novas contratações, né? Os últimos nomes confirmados foram o goleiro Jailson e o zagueiro Sidney, mas isso não significa que as especulações tenham parado. Segundo a apuração do Globoesporte.com, as posições que o Cruzeiro está buscando jogador no mercado hoje são um primeiro volante e 2 jogadores para atuarem pelos lados do ataque, né, os famosos pontas. O irônico é que o ponta mais especulado no Cruzeiro até o momento foi o Dentinho, né, que recentemente deixou o Shakhtar Donetsk depois de muitas temporadas por lá. E o Dentinho nem vinha jogando propriamente como um ponta no time ucraniano, ele fazia às vezes o papel de um camisa 9, às vezes um segundo atacante, mas desde a semana passada, quando esse nome surgiu e diversos portais falaram que ele já estava negociando com o Cruzeiro, não teve mais nenhuma novidade, tá? Então pode ser que o Dentinho venha para o Cruzeiro sim, mas não temos nada de muito relevante, né? Nada muito confirmado até agora. E o setor pode ficar ainda mais carente por um imbróglio com relação à permanência de Vitor Leque. O Cruzeiro comunicou ao time goiano que vai comprar o jogador e pagou a primeira parcela dos R$700 mil fixados em contrato. No entanto, o time goianiense disse que não é obrigado a vender o atleta e quer ele de volta. Eu nunca tinha visto um trem desse na minha vida, tá? Justamente porque o empréstimo com opção de compra basicamente é você ter o jogador por uma temporada com um valor fixado caso queira comprá-lo. Então o Cruzeiro mostrou interesse em comprar o jogador e o Atlético Goianiense não quer cumprir com o que estava combinado. E eu sei que nos últimos anos todo tipo de imbróglio assim faz a gente pensar que o Cruzeiro é o errado na história, porque na maioria das vezes o Cruzeiro é o que está errado, né? Diz que todo dia sai um bobo de casa, normalmente esse bobo é a gente. Mas nesse caso especificamente, me parece que o Cruzeiro não agiu errado, tá? É realmente o pessoal do Atlético Goianiense que fixou um valor baixo para os padrões aí do futebol, né? R$700 mil não é tanta coisa assim para um time de Série A ou para um time que deveria estar na Série A, como é o caso do Cruzeiro, e eu acho que eles meio que se arrependeram e agora estão dizendo que não vão liberar o jogador. O jurídico do Cruzeiro tá falando que o Vitor Leque será jogador nosso, o jurídico do Atlético Goianiense está dizendo que não vai liberar o atleta, que eles solicitaram o retorno dele e vão inclusive devolver o dinheiro que o Cruzeiro já pagou. Então, gente, se ficar todo mundo sendo burro aí, esse negócio vai parar na justiça mesmo. E isso pode ser ruim pro próprio atleta, né? Porque corre um risco do Vitor Leque ficar sem a possibilidade de jogar nem no Cruzeiro, nem no Atlético Goianiense. Eu torço para que as partes cheguem a um acordo, tá? Para que o pessoal resolva colocar a cabeça um tiquinho para funcionar, porque se o Atlético Goianiense pudesse não aceitar a proposta, não faria sentido ter um valor fixado para a compra. Justamente porque se fosse apenas uma prioridade, não uma obrigatoriedade de venda, seria um empréstimo sem cláusula nenhuma. É claro que a gente não pode cravar nada sem ter acesso ao contrato efetivamente, né? A gente teria que ler aquilo que está expressamente escrito no contrato para poder afirmar categoricamente que o Cruzeiro não está errado, mas pelo que foi divulgado até agora, me parece que é só bizarrice a loucura desse presidente do Goianiense mesmo. Para volante, o nome de Lucas Romero surgiu e foi descartado pela alta pedida do Independiente. Alisson, atualmente no Al-Hazen da Arábia Saudita, seria uma opção. Ele jogou muito tempo no Santos e aos 28 anos foi comprado recentemente pelos árabes, onde jogou 9 partidas até o momento. E o Wallace foi outra alternativa noticiada pelo Globo Esporte, o volante de 26 anos que surgiu muito bem no Grêmio, atualmente defende a Udinese e vem sendo titular, tendo jogado 17 dos 19 jogos do time italiano nessa temporada. E eu tô falando sobre esses jogadores simplesmente porque foram especulações noticiadas em um veículo importante que foi o Globoesporte.com, mas me parecem alvos completamente fora da realidade do Cruzeiro. O Wallace, por exemplo, é um cara que foi comprado em 2019 por 6 milhões de euros pela Udinese. Qual é a lógica desse camarada vir pro Cruzeiro, até lembrando que ele tem contrato por lá até 2024 e é titular do time? Já o Alisson eu até acho que poderia ter alguma possibilidade, visto que ele não tem sido titular no time árabe, não tem jogado regularmente, e quando jogou também o time perdeu praticamente todas. Esse time que ele foi jogar lá
digamos que não é um time tão bom assim. Então talvez até exista uma possibilidade de negócio, mas é um cara que foi comprado também por quase 1 milhão de euros, tem poucos meses que ele tá lá no futebol saudita, e sinceramente, gente, o Alisson não é, por exemplo, melhor que o Nonoca, o nosso Lucas Ventura aí, tá? Na marcação o Alisson é muito bom, é um cara que inclusive bate bastante, eu até gosto do estilo, é um volante que realmente pega muito, mas pra sair jogando é um jogador assim de baixíssima qualidade, não tem um bom passe, é um cara que se limita a fazer ali aquele papel simples, que é importante num time de futebol, mas eu não acho que seja um cara pra gente investir, muito menos pra pagar o salário que ele certamente ganha nas Arábias, que é muita grana. Saindo dos volantes, uma reviravolta aconteceu na situação do meia Giovani. Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, ele deve renovar contrato e seguir no Cruzeiro para a temporada 2022. Acho que a gente deve aguardar uma oficialização desse caso, porque primeiro tudo indicava que o Giovani iria renovar contrato com o Cruzeiro e iria ficar. Depois a notícia é que ele não ia renovar mais, já estava negociando com outros clubes, não estava mais nos planos do Cruzeiro. Agora parece que essa situação foi modificada. E como eu falei em outras oportunidades, acho que o Giovani é sim um bom meia para esse contexto de Série B e pode ser um jogador bem útil para o Cruzeiro, até considerando que ele parece finalmente ter conseguido entrar em forma, né? Então se ele conseguir controlar um pouco a boca, se manter num peso legal, certamente é um cara que pode ser muito útil pra gente na temporada. Não necessariamente como titular, até porque a característica dele é bem diferente da do João Paulo, que é outro meia que chegou, mas eles podem se complementar, eventualmente jogar juntos, alternar na função. E tô curioso para saber como é que o Vanderlei vai montar esse time do Cruzeiro, né? Porque a gente tem diversos jogadores para a faixa central do campo e poucos pontas. Será que ele vai tentar recuperar aquele esquema que ele usou em 2003, por exemplo, né? Com um primeiro volante, 2 volantes saindo mais pelos lados, um camisa 10, 2 atacantes, ou será que ele vai usar pontas? Isso aí são coisas que a gente só vai saber quando começar a temporada, né? Mas o Cruzeiro tá com muitos jogadores para essa faixa central e aparentemente o Giovani será mais um deles. Uma especulação que surgiu forte nas últimas horas envolve o zagueiro e lateral esquerdo Danilo Avelar, de 32 anos. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022, mas está afastado do time paulista por um ato racista cometido durante um jogo online. O último jogo do Danilo Avelar foi em outubro de 2020, quando ele sofreu então uma lesão grave no joelho, ruptura de ligamento após um jogo contra o Santos, e deveria voltar a jogar em meados de 2021, quando teve esse incidente racista. Por causa disso, o Corinthians optou por não reintegrar o jogador, já deixou bem claro que o Danilo não vai jogar mais por lá, e agora está sendo noticiado esse interesse do Cruzeiro. O site Meu Timão falou sobre isso, e outros portais também já confirmaram, como o pessoal lá da Rádio Itatiaia. Eu sou totalmente contra a ideia do Cruzeiro trazer jogadores que tenham históricos controversos, especialmente quando a gente fala de racismo, de homofobia, ou mesmo de violência contra a mulher, que é uma coisa que infelizmente tem acontecido demais nesse meio de jogador nos últimos anos. Acho que o campo e bola é muito importante, mas a postura fora dele também é. E o Cruzeiro é um clube que está sendo tão atacado nas últimas temporadas, especialmente de dentro para fora, né? A gente vive uma crise de representatividade, a gente vive uma crise financeira, técnica, moral. O Cruzeiro tá todo ferrado e eu acho que a gente não deve trazer jogadores que tenham um passado controverso simplesmente porque acaba piorando isso. E penso que o trabalho que deve ser feito com a imagem do Cruzeiro Esporte Clube é de recuperação, porque a gente realmente está sendo arrastado na lama há muito tempo. No caso do Danilo Avelar, eu até conversei com o Cleison, que é um amigo que eu tenho dos tempos de faculdade, que atualmente trabalha no staff dele, digamos assim, na empresa de assessoria, e é um cara que tem muito mais embasamento para falar de racismo do que eu, até porque ele sente isso na pele. A gente estava trocando uma ideia desde ontem, e ele me falou que o Danilo tem feito diversas ações aí para mostrar que ele errou, que ele se arrependeu, uma questão de racismo estrutural, que todos nós estamos sujeitos a cometer esse tipo de deslize. Por mais que a gente saiba que racismo não é um simples erro, né, é um crime acima de qualquer coisa, mas eu entendi que de fato o Danilo está se esforçando, não apenas para aprender com esse episódio, mas para que ele mude a postura e que possa levar uma mensagem antirracista. E eu torço de fato para que o Danilo tenha se arrependido da cagada que fez, tenha aprendido com esse erro, né, para que não volte a cometer e que possa também levar essa mensagem antirracista pra frente, tá? E por isso mesmo, eu não vou falar dessa questão do racismo, eu vou me ater à questão técnica do jogador. E por esse aspecto, eu também acho que a contratação do Danilo Avelar seria um péssimo negócio. Ele nunca foi um grande jogador. Lá no Corinthians, ele conseguiu ter alguns bons momentos, é verdade, especialmente porque o Danilo Avelar, ele é muito bom na bola aérea. Isso é uma coisa que a gente não pode questionar, tá? Ele é muito bom nessa jogada por cima, faz muito gol de cabeça, e até por isso, na última temporada 2020, ele deixou de jogar como lateral esquerdo e passou a jogar
jogar no meio da zaga, né, como um quarto zagueiro ali, e conseguiu ter até um desempenho razoável pelo Corinthians, mas tecnicamente ele nunca foi um grande jogador, passou por vários clubes europeus sem ter brilhado em nenhum, e se ele não era um jogador de alto nível quando estava jovem, super bem fisicamente, imagina agora que ele está voltando de uma lesão grave e não joga futebol há mais de um ano. Não tem nenhum sentido buscar essa contratação, até porque o salário dele é muito alto. Ou alguém tá achando que ele vai abrir mão do contrato vigente que ele tem no Corinthians para jogar no Cruzeiro por caridade ou para ganhar salário mínimo? É claro que ele vai querer receber o que ele ganha lá no Corinthians. E aí a gente entra na questão do custo-benefício, né? O Cruzeiro acabou de trazer dois jogadores que devem ser os titulares na zaga, que são o Maicon e o Sidney. Pra lateral esquerda a gente tem o Rafael Santos, que fez ótima Série B pela Ponte Preta, e temos o Matheus Pereira, que já provou que é um atleta muito útil para esse contexto de Série B e tem uma tendência de melhorar muito jogando em um time muito melhor. Então não tem espaço para o Danilo Avelar. Seria a contratação de um atleta caro para ser uma opção de elenco, um jogador naturalmente reserva que tá voltando de lesão e ainda tem esse episódio aí de racismo que, assim, eu entendo, torço para recuperação do cara, mas eu não queria ter ele no Cruzeiro. Tá sendo noticiado que o Coritiba também tá negociando com o jogador, tem interesse nele. Eu torço muito para que o Danilo seja muito feliz lá no Coritiba, tá? Mas realmente não gostaria que o Cruzeiro trouxesse esse jogador, tanto pelo extra-campo, mas principalmente pelo dentro de campo. Eu não acho que seria um atleta a fazer diferença aqui. Uma notícia boa é que o meia Vitinho está perto de assinar a renovação de contrato com o Cruzeiro. A informação foi confirmada pelo seu empresário Bruno Vicentim, e essa renovação encerra o risco do nosso clube perdê-lo de graça por um contrato mal feito na época da gestão de Wagner e Itair. O Vitinho, que esteve emprestado no Palmeiras nas últimas temporadas, foi muito bem no Sub-20 lá, chegou até a integrar o elenco principal, né, na época do Vanderlei Luxemburgo por lá, mas ele não jogou. Agora que ele tá de volta ao Cruzeiro, tá treinando, inclusive vai jogar a Copa São Paulo pelo nosso clube, e eu fico muito feliz que a diretoria do Cruzeiro tenha chegado a um acordo com o empresário do atleta, ele renove com a gente, né, e seja um jogador importante nessa temporada no Sub-20, eventualmente podendo também servir ao time principal. E o Bruno Vicentim citou que o Ítalo, lateral direito, e o Japa, meio atacante, também estão com as renovações de contrato bem encaminhadas com a gente, o que são ótimas notícias, porque foram atletas que fizeram boa temporada no Sub-17, mostraram muito potencial, né, e se forem bem trabalhados, certamente vão poder ajudar o Cruzeiro no futuro. Na próxima sexta-feira haverá a votação do Conselho para aprovar a venda de até 90% do clube para um investidor. Pedro Mesquita, o head da XP Investimentos, que está conduzindo a venda do clube, disse que se o conselho não aprovar esse aumento, a empresa vai se retirar do processo. Esse tweet do Pedro caiu como uma bomba, né? Muito burburinho, muito torcedor desesperado e tudo mais. Depois o Pedro veio falar que isso não foi uma ameaça, ele estava apenas dizendo que se o Cruzeiro não aprovar a venda de um percentual superior aos atuais 49%, né? Se a gente não puder ter um investidor que seja dono majoritariamente das ações do clube, eles não vão conseguir nenhum investidor interessado em comprar o Cruzeiro. Mas eu não sei se alguém aí nasceu ontem, tá? Porque pra quem não nasceu ontem ficou muito claro que sim. Isso foi uma ameaça, foi uma forma do Pedro usar a XP como um agente político que é nesse momento do Cruzeiro, né? Alguém que está se vendendo como a solução pro futuro do clube e tá usando sim do desespero da torcida pra fazer uma pressão pra cima dos conselheiros. E só uma impressão que eu tenho nesse momento, tá? É que vai ser aprovado, tá? Todo mundo que eu vi se manifestando abertamente aí, tá dizendo que os conselheiros vão aprovar sim esse aumento para que o Cruzeiro venda até 90% das ações. E gente, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, não é aprovação para vender 90%, é para vender até 90%. E qual vai ser o percentual? 50, 60, 70, 80, 90, 52, 67,3%? Isso vai ser definido pela XP na negociação que vai ter com esses potenciais interessados em investir no clube, tá? O percentual que a XP vai vender do Cruzeiro depende de quanta grana esse investidor vai colocar no Cruzeiro. E ontem a gente viu alguns boatos, alguns prints que dizem inclusive ser fake, né, de um conselheiro dizendo que iria reprovar a venda de 90% e depois colocar uma outra possibilidade da venda de 60% a 40%. Isso não procede, gente, tá? A venda, no caso, o que vai ser votado é a venda de até 90%, não necessariamente 90%. Diante disso e com alguns rumores que parte do Conselho do Cruzeiro pretende votar contra, né? Algumas torcidas organizadas também têm se mobilizado, dizendo que vão até a sede para
também pressionar, né, para que haja essa aprovação na sexta-feira. E pelo que eu vejo, a torcida do Cruzeiro ela está quase 100% a favor da venda, simplesmente porque a SAF nesse momento, a possibilidade de ter um dono, um investidor, é uma possibilidade de que o Cruzeiro melhore, sendo que ninguém mais acredita na capacidade do conselho ou dessa diretoria para inverter o rumo da situação do Cruzeiro, né? Do jeito que tá, a tendência é só piorar na mão dessas pessoas. Quem tem direito a voto na sexta-feira são apenas os conselheiros do clube e os associados do clube, né? No caso, sócio do futebol não tem direito a voto, só o pessoal que é sócio do clube social, né? Das piscinas, sauna, essa porra toda. Mas é muito importante que todo mundo entenda que mudar o Cruzeiro para SAF ou ter um investidor com um percentual maior não é garantia de sucesso. O Cruzeiro só vai ter sucesso se ele for bem administrado, seja por quem for. E como a gente está encalacrado de dívida até no pescoço, o Cruzeiro precisa de um aporte inicial de capital para que as coisas voltem a funcionar minimamente, né? Então tomara que realmente seja aprovado na sexta-feira, que a gente não tenha essa situação perdurando, até porque tudo que vem desse conselho do Cruzeiro é questionável, mas a postura do Pedro nesse episódio especificamente foi tudo menos profissional, tá? Ele se colocou como um agente político para jogar também com o desespero da torcida e fazer um pouco mais de pressão sobre o conselho. Eu não acho que essa postura vá necessariamente mudar o voto de alguém, né? Mas a resposta sobre isso nós teremos na sexta-feira à noite e falaremos mais a respeito no vídeo de sábado. Esse eu encerro por aqui, quando começa a chover pra caramba. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!